Abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Amós, capítulo 3. Lá no Antigo Testamento, Daniel, você vai achar Daniel e logo para frente, um pouco mais, você vai achar o livro do profeta Amós. No capítulo 3, nós vamos ler apenas um versículo. O versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seus segredos aos seus servos, os profetas. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus abençoe esta palavra ao teu espírito. Irmãos, esta é uma realidade bíblica. Deus, ele levanta homens com ministérios proféticos, pessoas com ministérios proféticos. Quando eu falo homem, eu estou falando de uma maneira genérica, ser humano. Então ele levanta com esse ministério profético e de tempos em tempos Deus usa essas pessoas para trazer revelações. Deus não oculta o que ele vai fazer, principalmente aos seus servos. Se você prestar atenção lá em Gênesis 6, Deus avisa, Deus fala com Noé aquilo que ele ia fazer em relação ao dilúvio. Ele anuncia o dilúvio, ele fala e dá providências, dá ordens para Noé fazer algumas coisas, construir uma arca e recolher os animais, macho e fêmea, dentro da arca. Né? E Deus, ele espera, ele tem paciência, ele faz as coisas dentro de um propósito muito bem definido. Assim como ele falou com Noé no passado, se você olhar para o texto de Gênesis, você vai ver que Deus, ele vai falar com Abraão também. Deus diz assim, ele pergunta para ele mesmo: ocultarei eu a Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão será pai de uma multidão de nações? E Deus resolve então não ocultar. Deus fala com Abraão que ele vai visitar duas cidades através dos anjos dele, a cidade de Sodoma e de Gomorra, e ele vai verificar e se aquilo que ele tem conhecimento for constatado mesmo, ele vai executar juízo sobre Sodoma e Gomorra, como ele fez. Mas se você olhar para os capítulos 16, 17, 18, 19, você vai ver esses relatos na Bíblia. Mas o próprio Senhor Jesus diz em João 15, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele disse: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. E ele disse: eu falei tudo o que o Pai me ensinou, o que o Pai me ordenou para vocês, porque vocês são meus amigos. Uma outra linguagem ele diz isso. Então Deus, como diz o profeta Amós, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Irmãos, eu vou começar a falar sobre 3 profetas dos tempos atuais e profecias referentes a esses 3 profetas. As profecias, as coisas que Deus tem revelado a eles e que diz respeito a nós numa situação de preparação para partirmos daqui para a eternidade, para sermos levados muito brevemente naquilo que a Bíblia fala que é o arrebatamento da igreja. Eu tenho um testemunho muito forte em mim, não é uma revelação, o Senhor não me revelou isso, que eu vou falar agora, mas é um testemunho muito forte em mim, no meu espírito, de que nós somos a última geração ou a geração do arrebatamento da igreja. Porque a Bíblia fala que, pela boca de Jesus, que a geração que visse a figueira, que é o símbolo de Israel na Bíblia, brotar,
ela não passaria sem que todas as coisas se cumprissem naquela geração. Então eu tenho para mim que esta é a última geração. E a pergunta que poderia surgir aí é: pastor, quanto tempo dura uma geração bíblica? Há muitas especulações, uns dizem 20, 40, 60, 70, 120 anos. No meu entendimento, dura 70 anos. 70 anos. Por quê? Porque a Bíblia diz que a duração da nossa vida física é de 70 anos. Está lá no Salmo 90, verso 10. Essa revelação foi dada a Moisés, o último homem que viveu 120 anos. Deus revelou que a duração da vida do homem passaria a ser de 70 anos. Alguns, pela robustez, alcançam 80, 90, 100, como um tio meu que morreu ano passado com 101. Né? Mas a Bíblia diz que o melhor que acontece na vida dessas pessoas é enfado e canseira. E eu quero dizer para os irmãos que isso é verdade. É verdade prática, né? Porque eu já tenho mais de 70 e eu quero dizer que eu não estou enfadado, porque a obra de Deus não deixa ninguém ficar parado e enfadado, né? Ela é muito dinâmica. Mas cansado eu estou. Cansado sim. Eu já não tenho mais aquele pique de antigamente, de correr para lá e correr para cá. Por quê? Porque o tempo vai passando e nós vamos passando com ele também, né? E o tempo pesa. Alguém disse isso com muita propriedade. Então, no meu modo de entender, uma geração dura 70 anos. Agora, Israel, que é a figueira, brotou no dia 14 de maio de 1948, depois de ficar 1878 anos disperso pelo mundo. Desde o ano 70 da nossa era cristã, quando o general Tito sitiou Jerusalém e tomou e arrasou Jerusalém, o templo, dos que sobraram, que Flávio Joséfos diz que foram em torno de 80, 90 mil, morreram mais de 1.100.000 judeus naquele cerco e naquela tomada de Jerusalém. Jerusalém foi totalmente destruído, ficou apenas uma fieira de pedra, aonde hoje é o Muro das Lamentações, de 7 camadas de pedras, que era a pedra do muro, não do templo, do muro. Tito mandou deixar aquelas pedras para mostrar às gerações vindouras o poderio das legiões romanas. E os que sobraram ele fez escravos, foram levados para Roma para edificar o Coliseu e depois disperso pelo mundo afora. E os judeus viveram sem território, sem governo, sem bandeira, sem pátria, durante 1878 anos, até o dia 14 de maio de 1948, quando foi proclamado o moderno Estado de Israel. A ONU havia, em novembro de 47, criado 2 estados na área chamada Palestina. A ONU, presidida nessa conferência, nessa assembleia, pelo brasileiro e diplomata Oswaldo Aranha, havia decidido criar 2 estados, um judeu e um árabe. Os árabes não aceitaram o território, que era bem maior para eles e bem menor para Israel. Israel aceitou e proclamou a sua independência no dia 14 de maio de 1948. Naquele dia, profeticamente falando, a figueira brotou. Ela não foi plantada, ela já estava plantada. Ela não havia vida nela, não havia, vamos dizer assim, manifestação de vida, mas ela já estava plantada e ela de repente brota. E Jesus disse que a geração que visse a figueira brotar não passaria sem que tudo se cumprisse. Se uma geração dura 70 anos e se a figueira é Israel, se você somar 1948 com mais 70, nós vamos para o ano 2018. 4 anos nos separa
desse evento. E Jesus disse que todas as coisas estariam cumpridas. E ele deu até uma ênfase dizendo, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Irmãos, nós estamos então na iminência da volta de Jesus e da implantação do reino de Deus aqui na terra. É por isso que Jesus ensinou os discípulos a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus não é feita na terra. Aqui na terra é feita a vontade do diabo. No céu ela é feita, mas na terra não. Mas ela vai ser feita aqui na terra. Porque Jesus vai governar esta terra a partir de Jerusalém. A Bíblia diz isso. Então nós estamos no limiar desses grandes acontecimentos. E esses 3 profetas que Deus levantou nesse tempo do fim, e deu a eles algumas revelações, que eu colocaria essa palavra revelações entre aspas, porque não são revelações novas, de conteúdo. Elas são, na verdade, revelações de como Deus vai cumprir as profecias que já estão na Bíblia. Ou seja, Deus vai, através desse profeta, está estabelecendo o modo de cumprimento e o tempo de cumprimento. Ele não está trazendo uma revelação nova. Ele está trazendo o modo e o tempo que essas profecias já existentes na Bíblia vão se cumprir. Porque ali nós temos a profecia, mas não temos o tempo e nem a maneira que Deus vai fazer. Agora Deus está usando esses homens para dizer o modo, como que elas vão se cumprir e o tempo que elas vão se cumprir. Qual é o tempo? Por isso é muito importante o que eu estou falando e vou falar daqui para frente. Eu pretendo colocar essas ministrações no YouTube para ajudar milhões de pessoas de fala portuguesa por este mundo, que conhece e fala a nossa língua. Por isso, irmãos, eu creio que Deus levantou estes homens, que eu vou falar a partir de agora, e a finalidade dessas profecias que Deus está dando a estes homens é proclamar em alto e bom som que o tempo do arrebatamento chegou. O primeiro profeta, hoje creio que vai ser possível falar sobre 2 deles, nem sei se 2 vai dar, mas eu pretendo ver se eu falo sobre 2. O primeiro deles é o pastor David Wilkerson. David Wilkerson, ele já é falecido, ele faleceu em fevereiro, em abril de 2011, num acidente. Esse homem, Deus deu a ele muitas visões e revelações, mas ele mesmo escreve num dos livros que ele escreveu, que Deus deu a ele 2 principais visões. E que essas 2 visões mudaram a vida dele e o ministério dele. A primeira dessas visões, quando ele era bem jovem, o levou do interior dos Estados Unidos para a grande metrópole, que é Nova York. E ele ali fundou um trabalho, uma igreja em Times Square, uma igreja famosa, tem hoje, tem o site, tem as mensagens dele lá. Inclusive você pode baixar isto, até mesmo em português, se não me engano, estão traduzidas também. Essa primeira visão, então, que o levou a Nova York, Deus mandou que ele fosse trabalhar com quadrilhas de delinquentes juvenis e também com viciados em drogas. E ele escreveu um livro chamado A Cruz e o Punhal. Quantos já leram este livro aqui? A Cruz e o Punhal. Poucas pessoas leram. O povo brasileiro não gosta muito de ler. Tem um filme, que talvez fica mais fácil, então, né? Você pega o filme, A Cruz e o Punhal, você vai ter uma ideia, né, do que Deus fez através da vida deste homem, desse pastor, David Wilkerson. Tem um outro livro também, escrito por uma pessoa que foi resgatada e tornou-se um líder, um pastor, chamado Nick Cruz. Tem um livro chamado Forge, Nick, Forge.
Forge, Nick Forge, que ele conta as experiências dele e dos companheiros de quadrilhas juvenis e viciados em drogas. Irmãos, foi esta visão que levou a aparecer no mundo inteiro esses movimentos de libertação de vida, essas casas de recuperação de drogados. O pastor Paulo Canuto é fruto desse ministério que começou com David Wilkerson, porque ele veio, né, depois que o Senhor o chamou, ele veio para o Movimento Libertação de Vidas, Molide, aqui em Maringá, e através do pastor Newton Tuller ele foi liberto, e ali o Senhor o chamou. Então essas casas de recuperação que você conhece, esses movimentos de libertação, tudo nasceu quando Deus deu esta visão a David Wilkerson há muitas décadas atrás. A segunda visão que ele menciona, e é aqui que eu quero chegar, Deus deu a ele em 1973. Ele revelou, ele colocou tudo isso num livro. Ele conta essa visão num livro que em inglês é The Vision, ou A Visão. Em espanhol tem La Vision. Não existe em português. Eu não sei por que mistério nunca traduziram esse livro para o português. Tem alguns extratos de pequenos trechos em português, mas extraído pedacinhos. O livro mesmo não existe traduzido e editado em português. Mas se você lê espanhol, você pode baixar da internet em PDF e você vai ter lá La Vision, aonde o Senhor mostra para ele. E ele recebeu isso, irmãos, quando ele ia orar. Toda noite, num determinado período, ele dobrava o joelho, começava a orar. Deus começava a mostrar, como se fosse numa tela de cinema, os acontecimentos. O que Deus mostrou para ele? As 5 calamidades que viriam ao mundo no tempo do fim. 5 calamidades que viriam ao mundo no tempo do fim. Isso em 1973. A primeira dessas calamidades é uma confusão econômica que afetará o mundo todo, disse Deus para ele. Vai haver uma confusão econômica que afetará o mundo todo. A segunda é a natureza com dores de parto. A terceira calamidade que o Senhor mostrou para ele naquelas visões é um batismo de imundícia nos Estados Unidos da América. A quarta calamidade foi a rebelião no lar. A quinta e última calamidade que o Senhor mostrou para ele foi a perseguição contra os cristãos verdadeiramente cheios do Espírito Santo e que amam ao Senhor Jesus. Ele desenvolve, ele vai contando aquilo que Deus mostrou para ele sobre cada uma dessas calamidades. E é interessante que os seus companheiros de ministério não queriam que ele publicasse esse livro. Porque uma das coisas que Deus fala ali é que Deus diz para ele que iria derrubar a cortina de ferro. Isto em 1973, quando o comunismo estava no auge, no mundo inteiro. Em 1989, caiu o Muro de Berlim, e com o Muro de Berlim, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e dissolveu-se o comunismo na Europa e praticamente no mundo inteiro. Mas Deus disse para ele o porquê que ele ia fazer isso. E ele coloca no livro. Ele disse para ele, Deus falou que ia derrubar a cortina de ferro para a penetração do Evangelho. Porque ele queria salvar aqueles povos que estavam debaixo do tacão comunista. Mas ele falou também que isto duraria pouco tempo e que o comunismo nesses países iria voltar e voltar com mão de ferro. Iria haver uma reversão. Preste atenção na Rússia. Preste atenção nas coisas. Por isso é importante você conhecer o que Deus está dizendo, como que ele vai fazer certas coisas. Né? E o Senhor falou também que ia derrubar a cortina de bambu, que é o comunismo na China, nos países asiáticos, etc. E a China está caindo. Esse governo comunista da China está balança, mas não cai. Se você não acompanha a notícia, então você não está sabendo. Mas a economia lá, o povo já
com água no gogó, não. Está com água no nariz já, com esse sistema. Irmãos, a violenta perseguição na China é uma coisa tremenda. Eu já aconselhei a você comprar e ler aquele livro, O Homem do Céu. Vale a pena você ler este livro. É extraordinário o que Deus está fazendo em termos de evangelismo na China. Na China existem duas igrejas. A igreja permitida pelo governo e controlada pelo governo, que é a igreja evangélica visível, e também a igreja subterrânea, aonde a Bíblia, quando chega um exemplar da Bíblia, ela é arrancada em páginas e dada para os membros. Então você lê a página, depois passa para mim, eu leio, te devolvo aquela. A Bíblia é assim, não há disponibilidade de você ter a Bíblia, é perseguido. Este homem, pastor Jung, ele esteve no Brasil, hoje ele mora na Alemanha, e esse homem, ele teve as suas pernas quebradas, ele foi torturado, mas ele decorou a Bíblia, o Novo Testamento inteiro. Deus permitiu que ele decorasse. E Deus o tirou da prisão de uma maneira gloriosa, sobrenatural, igual Deus fez com o apóstolo Pedro quando tirou no livro de Atos da prisão. E Pedro achava que ele estava sonhando, porque veio o anjo, tocou nele e tirou as cadeias que prendiam as pernas de Pedro. E o anjo foi seguindo, e foi dizendo para eles, me siga, e foi abrindo os portões. E Pedro, até que Pedro ficou lá fora das prisões, aí é que Pedro caiu em si e viu que era um livramento de Deus, porque Herodes iria matá-lo no dia seguinte. Está lá no livro de Atos. Com o reverendo, o pastor Jung, foi a mesma coisa. Eles quebraram totalmente as pernas dele, moeram. Ele ficou inválido. E o anjo veio, tocou nele, e ele se firmou, e o anjo foi abrindo os portões. Ele dizia que via os portões, 2 guardas em cada portão com metralhadora. E de repente os portões abriam, e ele passava pelo menos os 3 portões, até que chegou na beira da rua, aonde a prisão estava, e ali o último portão fechou, e apareceu um táxi que parou, e ele entrou dentro do táxi, e o táxi o levou a um determinado lugar. E até hoje o governo chinês não sabe como que ele escapou. E ele acabou morando hoje, acabou imigrando, saindo por pressão em cima dos evangélicos da Europa, principalmente da Alemanha, e hoje ele mora na Alemanha. Vale a pena você ler o que Deus faz. São coisas de tempos modernos. Mas essa profecia de David Wilkes, eu quero comentar algumas coisas apenas das 2 primeiras calamidades, que são uma confusão econômica que afetará o mundo inteiro e a natureza com dores de parto. Irmãos, em 2008, nós tivemos o início do cumprimento dessa profecia dada em 1973 ao pastor David Wilkes, 2008. Os Estados Unidos da América quebraram. Simplesmente quebrou. Hoje os Estados Unidos, ele, por limitação do Congresso, ele gasta todo o PIB dele, 10 trilhões 750 bilhões de dólares, ele gasta por ano. Não pode gastar, não gasta mais porque o Congresso não admite. De vez em quando tem essa crise lá, que está faltando dinheiro porque os 10 trilhões e 750 bilhões não chegam. E vira aquele enguiço entre o executivo e o legislativo, né? E eles às vezes têm que subir o teto para eles poderem ter dinheiro. Estados Unidos está quebrado. Economicamente está quebrado. Só não quebrou assim para virar um carro lá dentro porque eles têm a máquina de fazer dólares. E o dólar é a moeda que circula no mundo inteiro e serve de base para as transações comerciais. Irmãos, em 2008, de uma maneira que nenhum economista até hoje conseguiu entender, não é uma recessão, não é uma depressão, não se sabe bem o que é, e Deus tinha dito para o David Wilkes que essa confusão
econômica que afetaria o mundo inteiro, e afetou mesmo o mundo inteiro, de 2008 para cá, né? Que nenhum economista ia saber explicar. E esta confusão, irmãos, o Senhor tinha dito para ele que grandes corporações americanas, que ele jamais pensava que ia quebrar, quebrariam. A General Motors quebrou. A Ford quebrou. Os grandes bancos quebraram. Nós tivemos aí mais de 250 bancos falidos dos Estados Unidos. Você que talvez não acompanha essas notícias. Grandes corporações, grandes bancos. O governo teve que vir em socorro da iniciativa privada. Irmãos, hoje o dólar perde a cada dia o seu valor de compra e a sua influência como moeda de referência na troca ou nas transações. Os países estão substituindo o dólar. Por exemplo, negócio entre a Rússia e a China é em rubro. A Arábia Saudita, ela recebe parte do petróleo, ela recebe em dólar, mas grande parte ela recebe em outras moedas que ela vende o petróleo só nessas condições. Não recebe mais tudo dólar. Por quê? Porque sabe que se cada possuidor de $1 chegasse no governo americano e dissesse para ele, olha, há um lastro de ouro desta moeda. Então está aqui o seu dólar, me dá o ouro correspondente a $1. Ele vai lhe dar 10 centavos de dólares em ouro. 10 centavos vale $1 hoje. Portanto, está quebrado. Não quebra porque eles têm, como eu disse, a fábrica de fazer dólar, né? A capacidade disso. Mas quebrou. Quebrando os Estados Unidos, quebrou também a Europa. Olha a crise que nós temos na Europa, e cada vez piorando mais. A Grécia quebrou, a Finlândia quebrou, a Espanha quebrou, a Itália quebra, mas não quebra, está quase quebrando. A França, a Inglaterra não, porque a Inglaterra não aderiu ao euro e continua com a sua moeda, mas mesmo assim com grande dificuldade. E assim está. A Europa inteira, tudo isso veio em função dessa crise que o Senhor deu a David Wilkerson em 1973. Antes dele morrer em 2011, em 2009, o Senhor falou com David Wilkerson e disse para ele o seguinte, que essa crise que ele havia mostrado a ele em 1973, que ela perduraria numa espécie de gangorra, num sobe e desce, num melhora e piora, até que o anticristo assumisse o governo mundial. Deus falou isso para ele. Se você quer ler essa notícia, tem até no meu próprio site, eu peguei de lá e coloquei. David Wilkerson fala isso. Antes de morrer, o Senhor falou para ele, em 2009. O Senhor falou para ele, se eu não me engano, 2009 ou 2010. Então, irmãos, esta profecia de 1973 nos leva aonde? Ao anticristo. É ele que vai resolver essa crise mundial. Ele tem a sabedoria de Satanás. Ele vai ter esta capacidade de unir o mundo em torno dele. Porque vem mais crises aí, e ele vai ser o homem que vai aparecer com a solução para todas estas coisas. A Bíblia diz, em Apocalipse 13, toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A besta é o anticristo. Então preste atenção nessas coisas, porque elas são muito importantes. Veja bem, o anticristo é um homem que a Bíblia prevê, que vai aparecer num determinado período da história da humanidade, vai realizar uma obra determinada e vai desaparecer da história da humanidade. Irmãos, Deus tem mostrado que este homem está na terra, pronto para assumir o seu papel no cenário mundial. Vocês estão me acompanhando? Não fique tão tenso. Diga assim, glória a Deus, está chegando a hora de eu ir para o céu. Está chegando a hora de eu ir para o céu. Amém? Quanto à natureza com dores de parto, basta que nós observemos o descontrole climático.
Tá ou não tá? Faz calor quando devia fazer frio. Faz frio quando devia fazer calor. As plantas estão todas desreguladas. Floresce quando não deveria, quando não é primavera. Em pleno inverno, que as plantas deveriam, as flores, né, as árvores que dão flores, estão florescendo. Os animais estão, inclusive, desorientados. Então, há um descontrole climático total. O ex-vice-presidente Al Gore, ele fez um documentário sobre isso, mostrando, né, uma verdade inconveniente. Chama esse documentário, ganhou um Oscar com esse documentário sobre as confusões climáticas que estão no mundo. E Deus falou isto para ele, e falou uma porção de coisas que ele relata no livro. Mas uma das coisas que eu quero só destacar que o Senhor falou para ele, porque tem a ver com os acontecimentos muito breves que vão se dar. O Senhor falou para ele que virá aos Estados Unidos da América um grande terremoto. Grandes terremotos vão açoitar os Estados Unidos da América. E o Senhor disse para ele que esses terremotos vão acontecer não em áreas sujeitas a terremotos como é a Califórnia, na falha de San Andreas. Não é nessa região. O Senhor disse que é a região não sujeita a terremotos. E o Senhor vai mandar um grande terremoto. Por quê? Porque Deus está irado com os Estados Unidos da América e já colocou os Estados Unidos da América em juízo. Irmãos, eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja, vou repetir. No dia 8 de setembro de 1998, o Congresso americano estava reunido para decidir o impeachment ou não de Bill Clinton. Porque Bill Clinton havia, por causa daquela confusão com aquela estagiária chamada Mônica Lewinsky, ele havia mentido à justiça americana. E mentir à justiça americana é crime que dá cadeia. Então o promotor público que estava processando, ele pediu autorização ao Congresso, que o Congresso decretasse o impedimento para governar de Bill Clinton, porque ele iria processar, porque ele havia confessado publicamente que havia mentido à justiça americana. Mas o Congresso americano, atendendo às pesquisas feitas pelas redes de televisão, e o clamor do povo, porque o governo americano estava indo muito bem sob o governo de Bill Clinton, ele já estava terminando o governo dele, e eles nunca tinham experimentado um período de tanta prosperidade, e aí o povo, na sua maioria, pressionou o Congresso a não decretar o impeachment. Preferiram o mamão, o dinheiro, aos princípios da palavra de Deus. E eu estava assistindo a televisão junto com a Elizabeth quando a Globo News deu essa notícia, que eles absolveram o Bill Clinton por esse motivo. Naquele momento o Espírito Santo me disse que Deus se irritara com os Estados Unidos e que ia julgar os Estados Unidos a partir daquele momento. Deus se retirou a sua proteção. Irmãos, esse mesmo testemunho, vários pastores norte-americanos tiveram, inclusive David Wilkerson. Ele publicou isso. 3 anos e 3 dias depois, tivemos o 11 de setembro de 2001. E de lá para cá, você pode observar, em 1998, os Estados Unidos estavam ainda assim. Depois que fizeram isso, ele começou a declinar. Perderam a política. O Bill Clinton, o partido dele, não conseguiu eleger o Al Gore. Quem ganhou foi o George W. Bush, que assumiu o governo e depois veio o ataque de 11 de setembro. E desde então os Estados Unidos só vai cair. Caindo. E em 2008 veio essa crise que perdura até hoje e ele só vai. Mas tem mais, Deus vai julgar mais esse país. Deus está irado contra os Estados Unidos da América por causa do pecado, por causa do homossexualismo, lesbianismo, aborto, milhões de crianças abortadas, por causa desse Hollywood, essa desgraça que vem de lá, que contamina o mundo inteiro. Deus está tão irado, irmãos, que Deus falou mesmo com David Wilkerson, mas tem falado com outros profetas mais no recente,
e eu vou falar sobre eles, esses julgamentos do grande terremoto. Esse terremoto que o Senhor mostrou a David Wilkerson, o Senhor disse para ele o seguinte, que ele será precedido de um grande terremoto no Japão. Nós tivemos esse grande terremoto no Japão, que causou aquela tsunami, matou cerca de 20 mil japoneses. Eu não sei se é esse que vai preceder esse grande terremoto ou se vai vir outro. Porque de vez em quando o Japão está tremendo. Né? Mas Deus disse que esse grande terremoto dos Estados Unidos, ele seria tão forte, tão grande, que todas as redes de televisão parariam com as suas transmissões e só transmitiriam notícias 24 horas durante vários dias sobre essa tragédia americana. E que esse grande terremoto ocasionaria 2 outros grandes terremotos também, sempre em áreas não sujeitas a terremotos. E antes de morrer, Deus mostrou a David Wilkerson Nova York pegando fogo. Irmãos, o que causa um terremoto? O terremoto, quando ele vai numa cidade grande, ele estoura os canos de gás. Porque lá não é, cidade grande não é como nós aqui, né, que temos os botijões de gás que vem entregar o Jorge, vem entregar, e a turma do Jorge lá vem entregar em casa. Lá é tudo encanado. Um terremoto estoura isso aí, o gás sobe, e qualquer faísca começa incêndios. Por isso o Senhor mostrou para ele essa cidade sendo destruída, inclusive Times Square. Ele fala isso, eu tenho isso no meu site, você pode ver.